E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma final de regional, dessa vez o regional de Lille, que aconteceu na semana passada. E mais uma vez eu tenho aqui para me acompanhar o senhor Vitor Cave. Bom dia, Vitor. Bom dia, Tio Sam, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Uma final, né? Mais um vídeo aqui para a gente acompanhar confrontos de altíssimo nível com mais um regional. Eu tô gostando, tá? De ir seguindo aqui pelo cenário competitivo, até porque a gente vai vendo uma história sendo contada, né? Capítulo a capítulo até Yokohama. Então, Olha tem só, muita coisa. esse começo de temporada, realmente a gente está conseguindo acompanhar aqui vários torneios, não só os que acontecem aqui para nós na América Latina. Hoje estamos aí nesse território estratégico, né? Como o Vitor já tinha até me explicado aqui, Lille, esse regional acontecendo na França, mas é muito próximo ali da Bélgica, Bruxelas, tem esses dois públicos, né, Vitor? É importante isso. O Vitor, que tem bastante experiência em organizar eventos, ele pode falar um pouquinho disso. Exato, né? E um dos pontos muito levado em consideração geralmente é custo. Paris deve ser uma cidade caríssima para você Com fazer certeza. algumas coisas, preparar uns rolês. E Bruxelas, idem. Então, se eu posso aproveitar esses dois públicos, Lille fica a 200 quilômetros de distância de Paris, 112 de Bruxelas, acho que é isso que eu vi há pouco. Então, basicamente, a 1 a 2 horas de carro, você consegue chegar na cidade e ter um evento que atende dois países. Ali na União Europeia, né, tudo é muito fácil de você transitar. Basicamente é um só, então isso é na tranquilidade. Só que, ó, temos jogadores na tela, tio Sam. Temos o Fábio, temos também... Ih, rapaz. Eles estão muito rápidos, né, a galera do Limitless aí. Essa aqui não é uma transmissão, entre aspas, tá? Oficial da Pokémon, né? Mas é uma transmissão oficial que está sendo feita pela galera do Limitless, que eu sou muito, muito fã. Robin Schulz e companhia aí, essa galera é muito forte. Perfeito, olha só, o outro é o Jamie do Reino Unido, enquanto o Fábio é um italiano. Eles já começam aqui sua preparação com um decks de Blissey 1000 VMAX, então, respectivamente. E a gente estava também conversando aqui nos bastidores, não só falando sobre geografia europeia, mas a gente estava falando sobre esse 1000 Genesect que tá há bastante tempo aqui no meta já, né? Já tá há bastante tempo no meta, desde que ele saiu em Espada e Escudo 8 e sempre com a mesma conversa. O primeiro turno do 1000 é bem longo, tá, Vitor? Então eles vão fazer muitas coisas aí, dá tempo da gente palestrar por muito tempo. O 1000 basicamente é aquela coisa, ele surgiu como uma força extremamente descomunal dentro do Pokémon TCG, era um deck bastante over comparado aos outros mesmo. Se você não fizer algo pra ganhar do 1000, você não tem como mesmo, ele vai ganhar de você com certeza. Mas com Espada e Escudo 9 chegou Arceus, chegaram algumas coisas que a gente falou assim, agora o 1000 vai perder um pouco de espaço. Não perdeu, o 1000 continuou jogando. Espada e Escudo 10, chegaram coisas boas e chegou o Mightyena, que era um counter efetivo, estágio 1, uma carta de apenas um prêmio. Bom, agora acabou o 1000 também não acabou. E em Espada e Escudo 11, Giratina, agora é Zona Perdida. E putz, fizeram o Drapion V, né, que vai ser um 1000 killer. Absurdo, uma carta básica que sozinha ganha o jogo, faz contra o 1000 aí, consegue tirar o 1000 da jogada. Mas aí a gente tá falando exatamente da parte estratégica de você fazer a TET, né? De você montar o deck, fazer a leitura do field e falar, eu não quero perder de 1000. E não é o que aconteceu aqui em Lille. Os decks do top 8 todo, enquanto a gente viu numa final passada de Salt Lake City, duas cartas inúteis do Drapion, porque não eram 1000, não tinham o que fazer naquela partida, que isso não aconteceu no top 8 inteiro. Ninguém fez a TET contra o 1000 tá aqui na final agora. Aí, provando que não existe Power Creep em Pokémon TCG, quem diz que tem é clubista. Olha O só. de Brinks é um comentário muito forte, né? É um comentário muito forte. Mas enquanto a gente tem aqui a compra das cartas, chegou até um passo de batalha VIP ali que aproveita a primeira rodada, mas agora vai virar só alvo de descarte, aparentemente, porque o setup você disse que ia demorar e, de fato, demorou um pouco, mas já está completamente feito, né? A gente já tem banco praticamente não, banco lotado, os golpes fluidos já estão todos lá, e agora é o momento que a briga começa com o Blissey recebendo ali sua energia de captura. Então já temos Pokémon sendo buscado, Greninja Radiante aparentemente vai ser a escolha do Jamie por aqui, e de fato ele coloca
o Pokémon no banco para poder aproveitar, né, cartas na manga, essa palavra-chave maravilhosa. Palavra-chave não, essa habilidade maravilhosa. Que para quem não sabe vai descartar uma carta de energia para que você possa comprar 2 cartas. Então, uma ferramenta relevante e importante aqui na estratégia. Se aqui no Brasil a gente tem uns marcadores meio meme de V-Star, aproveitando aí, né, a liberdade dessa stream não ser uma stream oficial da Pokémon, mandar um salve aí pro Jamie, que foi um cara muito divertido em todas as entrevistas que ele deu, viu, Vitor? Ele sempre muito feliz, assim, muito alegre, e eu acho isso muito importante no Pokémon CG competitivo, mesmo em partidas tensas, né, fortes e com valor, assim, financeiro alto na disputa. Ele tá ali marcando a sua presença. E você falou da energia pimpada na outra vez. Eu queria dar um salve aí pro marcador Veastro Vasco aí do Jamie, que é um marcador do Rick Martin. Pra quem não sabe, o Rick Martin tem um TCG. Perfeito. E olha só, a gente segue com a chegada agora, que parece ser exato. Temos o estádio Parou o próprio Greninja. Pois é, né? A trilha pro cume, ela faz com que os Pokémon com um texto de regras especiais não tenham suas habilidades possíveis ser feitas. Pediu pra ler o Oricório. Ali o Oricório, mas o Oricório ele vai continuar funcionando. O Oricório vai continuar funcionando, sim, é uma carta normal. A aura de Zelo vai basicamente manter ali os 20 de dano sendo absorvidos. É basicamente uma proteção extra. E vale 100% a pena, né, esse estádio aqui pro Greninja. Eu falei isso, mas, bom, ele precisa descartar as energias com o Greninja pra poder usar o ataque da Blissey, energizar a Blissey. Mas o dano que causa pro lado do Jamie é absurdamente inferior ao dano do Mew, que precisa... o dano das habilidades. Ficar sem o Genesect, ficar sem tudo ali do lado dele é muito mais complicado. Essa é a carta que você luta contra o Mew. Mas o James, se não me engano, tem apenas uma trilha para o cume na lista, não é isso, Vitor? Isso. A gente vai acompanhar essa uma trilha sendo... E deu onde certo. ele vai se abraçar. O turno já voltou para ele. Desculpa. Ele tem 4 trilhas para o cume. 4. Quem tem uma só é o Fábio. Ele pode também parar, mas ele tem a Cidade Perdida, né? Que ele tem 2 cópias e que ele pode utilizar para substituir no momento que o ataque for relevante. Claro, perfeito. É que aqui o objetivo do Jamie é acontecer exatamente isso. O Fábio agora era o seu turno de ataque, era o turno de montar, fazer muito mais coisas, mas de repente não tem nada. E é um turno humilde também do Jamie, né? Ele colocou apenas a sua energia do turno, não acelerou com várias energias da pilha de descarte, até porque não conseguiu fazer nada. O seu Greninja também estava impossibilitado. E na mão do Fábio, aparentemente, ele não tem nada, né? Ele não vai a lugar nenhum com essa faixa, com o Berrante, com o Mew VMAX. Não tem o que fazer, é passar mesmo. Olha pois o Snowplay. E nisso é a alegria, né, do lado do Jamie. É ele tendo a oportunidade que precisa de já lidar com algumas coisas. Dentro das estratégias, a gente não viu, né, a presença do Drapion, como você falou, mas ainda assim existem algumas cartas que são um pouco chatas, eu diria assim, para o Fábio lidar. Uma delas, por exemplo, é Saturnino, né, que tem a capacidade de reduzir a presença dos Pokémon no banco, e a gente sabe que o ideal para esse deck de Mew Genesect é você ter o máximo de Pokémons no banco com sua habilidade de golpe fluido, para que você tenha o máximo de dano sendo causado também. Então, tem essa tech que não é bem uma tech, mas é uma carta que funciona direitinho aqui na matchup. Miltank em jogo, hein? Que agora também tem a sua habilidade aí que não toma dano, né? Não vai tomar dano de nenhuma carta V. E só pra lembrar pro pessoal, eu recebo muito essa dúvida de... Bom, não recebe de V, né? Igual a Blissey, né? Igual o Mew, igual o Genesect. Mas o Mew VMAX aí toma dano. O Arceus V-Star, V-Astro aí toma dano. Só pra falar que as cartas V são todas uma só, tá? VMAX é uma carta V, o V-Star é uma carta V... E o V, obviamente, é uma carta V. Só para vocês sempre englobarem a Miltank, não tomaria dano de nada disso. Ressalva que nessa partida o próprio Mew VMAX tem um ataque no qual ignora os efeitos do Pokémon. Então o Fábio tem condição de causar dano sim nessa Miltank. Ainda mais agora que ele baixou ali, a Miltank poderia ser um alvo ali importante. Olha, a Blissey tomou dano, ele apontou ali para energia, porque ele vai comprar cartas sempre que essa Blissey receber quantidade de dano. E essa Blissey tá crescendo tem um motivo, não tem, Vitor? Como que funciona esse ataque aí da Blissey?
O ponto aqui é basicamente cada energia extra que tiver conectada a ela, basicamente vai representar 30 pontos de dano a mais. É simples, a gente vê isso inclusive em cartas mais básicas, né? Eu joguei, por exemplo, muito tempo com o deck de Lunatone Soul Rock e a habilidade da Lunatone funciona de forma muito parecida para energia psíquica. Começa com 30 e depois causando mais 30 para cada energia psíquica. Aqui, no caso da Blissey, começa com 10 e para cada energia, e aí, independente do tipo, você tem 30 pontos adicionais. Só que tem um outro efeito. Agora é um porque se ponto você- importante pra matemática, Victor. Vou só te interromper antes que a gente perca esse time. Ele curou Ok. agora os danos, porque agora ele fica numa situação onde ele não vai receber esse one hit do Mil. É claro que o Mil pode dar essas pastilhas. A Hyper Potion é uma carta que inclusive a gente viu na partida anterior que a gente narrou com o Gudra. E foi só isso mesmo. Matematicamente, ele quer passar um turno safe pra jogar uma pressão pro lado do Fábio, que não tá comprando muitas cartas. Então, se ele não tiver a pastilha, ele não vai chegar no dano da Blissey. A Blissey vai ficar um turno a mais. E quando ele descarta essas energias pra pagar a poção, ele automaticamente, quando ele bate com a Blissey, já que ele não vai dar one hit KO mesmo no 1000, ele recupera todas essas energias, ele volta aí, né? 3 energias do descarte, até 3. Então é uma hiper poção bem barata. Perfeito. Então, ó, temos recuo, né? Temos o Mil avançando E já como passou. figura que tá lá para ser entregue, né? Para virar os prêmios enquanto ele mantém o outro, seu outro Mil ali protegido contra recursos. Um outro ponto que eu acho interessante a gente comentar aqui é justamente a situação, né? Essa trilha pro Cume, ela tá trabalhando muito bem, ela tá atrasando, só que ao mesmo tempo, como você falou, o Fábio não tem os melhores recursos nas mãos. Tipo, ele tem essa outra cópia do cinturão de batalha, tem a existência de cartas que não ajudam. E agora, com Ordem da Chefia, o foco vai acabar sendo esse 1000 VMAX que tá ali pronto para ser atacado. Sim. Não chegamos no dano de nocaute, né? Vai faltar um pouco mais aí. Tá cavando aí algumas coisas. É um pouco perigoso, porque esse 1000 pode até agora se curar também. Mas eu não vejo uma oportunidade muito melhor também pro lado do Jaime. É um boss que parece que foi assim meio bobo. É isso daí. O 1000 agora vai copiar o ataque do... O 1000 VMAX vai copiar o ataque do 1000, Vitor. E por isso que ele cura. Por isso que eu achei um pouco curiosa a situação do Frank dele usar esse, porque se ele deu o boss, ele cavou, mas talvez o que ele faz aqui? É uma situação que ele bota uma pressão pro lado do Fábio. Porque antes, ele tinha o 1000 VMAX no campo. Tudo bem que ele não causou nenhum nocaute, mas agora não tem 1000 VMAX. Essas listas atuais do 1000 têm apenas 4 energias, então agora ele não tá com energia em campo, ele não tá com evolução, e como ele tá comprando carta do turno, se ele precisava de 2 cartas, já é impossível ele conseguir fazer algo no próximo turno, correto? Exato. E assim, um detalhe significativo, né, é a diferença de recursos disponíveis para cada um dos jogadores. A gente tá vendo que enquanto o Jaime ele tem absolutamente tudo que precisa para ir tentando, né, manter o jogo, e além dos recursos na mão, mais E uma dá-lhe Hyper cura. Potion sendo feita, exato, mais uma vez a Blissey vai sendo mantida aqui numa posição de segurança em relação aos ataques que o Fábio conseguiria encaixar do outro lado. Mas o ponto é, basicamente, a engine de um dos decks está pronta, está ativa, está funcionando, está rodando, enquanto do outro lado a gente vê o Fábio nas cordas, né? Eu não sei se esse termo já foi popularizado aqui, mas é como se estivesse acontecendo o efeito Magikarpa. O Fábio tá se debatendo, saltando de um lado para o outro, mas é só splash, é zero de dano, não faz absolutamente nada. Nada, segurando bastante aí. E parece que acabou o 1000, né, Vitor? Infelizmente aí, parece que o 1000, será que chegou aqui por sorte mesmo? E agora a gente vai ter, de novo, como campeão, um outro deck considerado assim, não é aquele tier 1 absoluto, mas é aquele tier 1,5, tier 2, que também é outro termo bastante usado no card game pra gente, às vezes quando a gente não tá muito informado, saber qual que é o potencial do deck naquele formato, quem tá fazendo testes que você não fez, como que estão funcionando esses testes, como tá desempenhando cada um desses baralhos. Mas já é uma final de cara que nenhum, tecnicamente,
era considerado Tier 1 dentro desse formato aqui, Espada Escudo 11, Origem Perdida. E temos mais nocaute aí pro lado do Jaime, né? É 6-2. Pois é, e olha só, o jogador já vai fazendo a sua Marne, sua Marine. Então, Tentou achar com recurso e isso, achou, tá? com isso, né, pode mudar um pouco o andamento do jogo. A gente vai ver o que é que aparece ali do outro lado, mas as cartas do Jaime parecem muito boas também, até porque ele comprou a sua segunda trilha para o Cume e vai poder tirar essa Poképarada do campo Vai e embora o olha Fábio, não só. comprou nada, falou, poxa vida, e comemora o Jaime ali, hein? Bateu na madeira ali, o toquinho. Pra mim, isso aí era coisa de brasileiro, Vitor. Não, o Mandinga é um negócio universal. Se a gente for em outro planeta, vai ter gente fazendo figa, ou usando pé de coelho, trevo de 4 folhas. Esse negócio aí é mundial. Coisa boa demais. Bom, falando em coisa de brasileiro, então, aqui, que eu tava falando, vamos falar de boleto. E, pessoal, eu preciso pagar alguns boletos aqui também. Aproveitar essa deixa entre os games pra gente falar do patrocinador desse vídeo, Liga Pokémon. Se você ainda não conhece, ligapokémon.com.br, um site completamente, assim, completo, com tudo que qualquer colecionador, qualquer investidor, qualquer jogador de Pokémon precisa. Lá é um marketplace onde vai ter várias lojas com todos os preços, produtos selados, acessórios, tudo que você precisar. E no mês de outubro ainda dá tempo, você pode participar do sorteio. Serão 40 sorteios de 6 kits de Quad Pack de Origem Perdida. A cada R$ 100 em compras... Como eu participo desse sorteio? Eu quero participar desse sorteio. A cada R$ 100 em compras que você fizer na liga, dentro do marketplace, pode ser qualquer loja, a loja que você quiser, escolha o melhor preço, onde o frete está melhor para você. Comprou R$ 100, comprou 100, ganhou um cupom. Comprou 200, Vitor, 2 cupom. Comprou o deck inteiro para jogar no Internacional no final de novembro ali, gastou R$ 800 no deck, vai ganhar 8 cupom. E eu vou te dar a deixa já. Na hora de finalizar a sua compra, você pode comprar de várias lojas, tá? Comprou da Playground, comprou, por exemplo, da Foy, comprou de outra, comprou de 3 lojas diferentes, não tem problema. O que importa é ser dentro da Liga Pokémon. Vai fazer a soma ali de tudo, você vai ganhar vários cupons e na hora de finalizar, coloque o cupom TILSA. Pra me ajudar, Vitor? Não, pra dar mais sorte pra você. Você vai basicamente dobrar o seu número de cupons. Se você ia ganhar 1, ganha 2. Se ia ganhar 8, ganha 16. Então, boas compras aí. Tomara que vocês vençam. Eu gosto muito quando a maior parte desses 40 sorteados aí vem tudo do canal. Isso é maravilhoso. Liga Pokémon.com.br, o link vai estar na descrição. Código TILSA. É isso. E ó, deu certo. Rapaz, você cronometrou esse merchan, tenho certeza. Porque terminou, tá aqui, estamos. Jogo 2. Jaime agora tá a um passo, né, de conquistar o seu campeonato. E a gente tá vendo aqui um início forte, 2 passes de batalha VIP logo nessa primeira. Obviamente tem que ser na primeira rodada, mas 2 é um negócio surpreendente. O setup já garantido. tá preparado, exato. E aqui teremos campeão inédito, né? No caso do Jamie, no caso do Fábio, sim, são primeiras aparições, o que mais uma vez entra no que a gente falou no vídeo passado. Será que o Pokémon é jogo de figurinha carimbada? Esses caras treinam há muito tempo, por isso que eles conseguem ganhar, por isso que eles chegam nos regionais. Mas a gente tá vendo aqui que temos vários campeões inéditos surgindo nessa temporada, que é a temporada atual. Então, é a época de novatos. Treinem, acredite, tá aí, o mar tá pra todos. Perfeito. E ó, a Blissey tá ali, a gente vê uma Miltank recuada, tem Corda de corda fuga, vai. sendo lançada agora, já vai mudando a situação, energia dupla encaixada e já temos trilha para o Cume, travando de novo o plano de jogo do Fábio. É. Agora ele foi pro lado da Miltank, a Miltank que não ganhou a partida passada, né? Foi 100% pro lado da Blissey e, bom, antes da Blissey, a Blissey comprou os prêmios, mas foi também mais pela trilha para o Cume. E agora a gente tá vendo aí, vamos ver pra onde vai esse lado. E eu queria fazer só uma pergunta, ô Vitor, da lista, a gente já mostrou isso pro pessoal aqui que tá assistindo em casa, as decklists, mas tem algum marcador, tem alguma carta V-Astro no deck do Jamie? V-Astro no deck do Jaime? Não, nós não temos. Então temos ele só nunca a vai Blissey. virar esse marcador V-Star, né? Vai ficar sempre o Rick Martin virado pra Isso é cima. verdade. Exatamente. Maravilhoso, Bom ponto. então. Bom, vamos lá. Olha só.
tem busca, né? O ponto aqui, tem muita gente Ele acertou o que Cremorá. O que você acha dessa carta como card game, Vitor? Ela tem um fator ali meio aleatório, né? Você descarta uma carta, aí você vai jogar um dado. Se der cara, né? Você vai jogar uma moeda, se der cara, você pode buscar qualquer carta no deck. Se der coroa, não acontece nada. você olha e diz, é isso, tentei, né? Não deu. Basicamente, e é justamente combina com o ponto que eu ia comentar, né? Tem muita gente que deve estar acompanhando esse vídeo que não tem tanta experiência, está começando a jogar agora, ou está colecionando e pensando em começar a jogar, e aí olha aqui essa mesa, pessoa procurando o deck o tempo todo. Pokémon é um jogo em que você coletar recursos do seu deck é algo muito comum, né? A gente tem cartas que compram 7 cartas, cartas que compram 3 cartas, cartas que você procura muita coisa. Tem Arceus aí para procurar 2 qualquer coisa e colocar na sua mão e afins. Então, esse tipo de recurso ele é extremamente relevante para que as estratégias de ambos os jogadores elas consigam funcionar. E como a gente viu no jogo passado, né, existem casos, existem cenários em que o deck ele deixa o jogador na mão. Então, se você acredita na sua sorte, se você é do tipo de jogador que fica treinando coin flip, jogar moeda, treinando jogar dado para tirar o número par, eu acho que vale a pena sim você colocar esse tipo de recurso, mas é importante você treinar antes para você ter certeza que você vai poder procurar a carta depois para não ficar frustrado. Perfeita análise. E, Vitor, aqui tem algumas coisas importantes que estão acontecendo, que o Fábio agora tá passando o carro, tá? Ele não tá só buscando no seu deck, acompanhando recursos, ele tá com tudo que ele precisa, não só para esse turno, mas para futuros turnos aí também. O Jamie tem muitas cartas que podem interagir com a mão do Fábio para tirar esses recursos, porque eu acho que a partida aqui, mesmo sendo o segundo turno, parece que tá muito encaminhada pro Fábio. Bem, são 2 Marines, né? É isso. Ok. E acabou. Então, nem mesmo às 4 a gente não vê essa presença. E agora Do aconteceu uma lado. coisa importante, Vitor, só para explicar um pouco do ataque para o pessoal que está assistindo de casa. O ataque do Milvimax, que passou por cima dessa Miltank, precisa de 2 energias psíquicas. E o deck do Fábio tem apenas 2 energias incolores. Só que o primeiro ataque do Mil copia um outro ataque. E como ele tem um segundo Mil VMAX, ele copia o ataque e precisa de 2 energias psíquicas do outro Mil com as 2 energias incolores e consegue passar. Então essa parte aqui dessa estratégia é importante falar, porque às vezes o pessoal vai... Como que ele usou esse ataque, né? Pô, se foi o outro, parava no escudo da Miltank. Se foi o que atravessa, cadê as energias psíquicas? Então essa é a magia, tá? Foi assim, esse é o truque. E é por isso que, inclusive, o deck ele só roda essa energia turbo dupla, né? É a única energia presente aqui no deck do Fábio. 4 cópias e pronto. Eu me lembro quando eu joguei Pokémon pela primeira vez de todas, um pouco depois do lançamento do jogo aqui no Brasil, a coisa mais difícil que você tinha era arranjar energia. Porque você tinha que comprar um deck já montado para vir as energias daquele deck. Pô, mas se eu quiser montar outro? E aí o pessoal na época negociava energia como se fosse peça de ouro. Era um negócio inacreditável. Agora, tá aí. Você tem um deck que só precisa de 4. Antigamente eu precisava de 20. Bons tempos, 2022, ano da tecnologia, ano que você sequer precisa de energia para jogar Pokémon TCG. Tem alguns baralhos que realmente até seguram bem, mas 20 energias, Vitor, eu não sei que época era essa que você jogava não, mas me pareceu bastante Disney. E 20 era muito. Base 7 foi quando saiu a primeira edição de Pokémon aqui no Brasil, eu tava lá. Tivemos uma cartinha muito interessante ali, ó, pra galera do baralho, que foi jogada em dupla, né? Eu gosto sempre dessas cartas que vão entrando na mesa e fazem efeitos um pouco diferentes do comum que a gente tá acostumado, e talvez pessoas que estão assistindo pela primeira vez aí uma partida competitiva recentemente não vai entender. Ele deu um catcher ali, né? Ele mudou o Pokémon alvo do oponente, basicamente por ter jogado essas 2 cartas. Mas são cartas que você tem que jogar combinado. E foi o que eu disse, o Fábio tá com todos os recursos. E ele leva essa Blissey, Vitor, com a capa do Leon. A Blissey foi a 300 de vida, certo?
Exato, né? E ainda assim tá indo embora. E aqui nessa jogada que você comentou, não sei se você chegou a reparar, o Jamie bateu palma, ele elogiou, rolou esse Achou momento. tudo, né? O cara precisava de todo um exódio a todas as partes e achou. Então foi basicamente isso. Ele jogou ali 2 pastilhas, então assim, ele chegou no dano, mas o que garantiu esse nocaute aqui agora foi a batatinha frita ali que ele colocou no Mil, que é uma ferramenta, Vitor, que anula o efeito de outras ferramentas. Então a capinha Uhum. do Leon fez o Leozinho ali, não segurou a Blissey nesse caso não. A Blissey voltou até 250 e aí as 2 pastilhas eram suficientes para gerar o nocaute. Se na outra partida a gente tinha 6-2 pro lado do Jamie, aqui a gente vê o Fábio colocando um 3-6 pro lado do Jamie aí, muito favorável. Agora nada parece que tá funcionando aí pro lado do Jamie. Pois é, e é interessante isso, né? Porque a gente tá diante dos mesmos decks, o mesmo confronto, não tem mudança de carta, não é uma situação que existe no Pokémon como existe em outros jogos de cartas, que você tem um sideboard de um jogo para outro. Não, aqui é um deck funcionando melhor no primeiro jogo, outro deck funcionando melhor no segundo jogo. Dessa vez, as respostas, né, de trilha para o cume do Fábio vieram nos momentos certos, então ele conseguiu colocar a Poképarada naquele primeiro momento, conseguiu fazer sua estratégia voltar a funcionar, e agora ele não tá mais num momento de estar preocupado com essa trilha que tá colocada, até porque, olha só, é Ele colocou. própria dele, exato, é ele que tá travando agora as habilidades do Jamie do outro lado para que um eventual Greninja pudesse entregar valor ou algo do gênero. São 2 cartas na mão do Jamie, a gente tá vendo uma hiperpoção ali, uma outra carta que eu não tô conseguindo identificar, mas ainda assim, né, É uma corda de fuga. E ele acabou de pronto. jogar. E ainda assim é um plano que muito mais atrasa do que faz qualquer outro recurso, até porque o Fábio ele tem 2 dos seus 1000 já estão energizados, já estão prontos para fazer o trabalho. Então é basicamente uma questão de tempo até a gente ver essa série melhor de 3 ser empatada aqui. Só pra deixar um pouco esclarecido aqui, a situação do estádio é como se fossem aquelas batalhas do anime, né? Se o estádio vira meio rochoso, ele funciona pros 2 jogadores. Então o Fábio meio que não tá travando as habilidades do Jamie, ele tá travando a habilidade dele e do Jamie, tá travando tudo. Mas aqui é uma parte estratégica, porque como você disse, o Jamie tem 4 estádios. Ele não pode baixar um estádio para substituir um estádio do mesmo nome. Então aqui ele fica com recursos presos na mão. E aí o Jamie concedeu agora. Falou, bom, se eu conseguir ganhar uma, acho que eu vou acreditar no terceiro game. Esse aqui não tava... O primeiro não foi pro Fábio, o segundo não foi pra mim. Tudo será decidido no terceiro game. 1-1. Como se costuma dizer, temos uma série, né? Afinal de contas, a MD3 vai ser utilizada. A gente vem agora para o terceiro jogo, que é o jogo definitivo, é o jogo que vale o título, é o jogo em que o deck vai precisar entregar aqui o máximo. E eu tenho um questionamento. Vamos levar em consideração que ambos os jogadores conseguem fazer o seu setup perfeitamente, colocar sua estratégia em jogo. Quem fica na vantagem, Tio Sam? Mil VMAX. O Mil bate, o Mil ganha, o Mil controla a situação. A Blissey tem um pouco daquela estratégia defensiva de fazer a seguinte estratégia. Ela vai colocar muitas energias e provavelmente vai ficar viva. Só que quando ela tem muitas energias, no próximo turno ela vai ter mais energias ainda, baseado na teoria que ela vai ficar viva. Então ela vai conseguir 2 nocautes, podem ser 2 nocautes grandes. Ela vai inclusive ignorar um pouco a quantidade de vida que vai ter o Pokémon adversário, se é um VMAX com muita vida, se é um V-Star que ainda não tomou dano nenhum, ela provavelmente vai conseguir levar em um hit. Mas isso se ela ficar vivo. E aqui, sempre que a gente tem a opção, onde há opção, há medo. Então o Milvimax ele tem a opção de levar essa Blissey sempre sim em apenas um ataque. E aí a estratégia defensiva da Blissey vai um pouco por água abaixo. Vitor, ainda bem que eles mudaram a tela, eu tava passando mal, tinha um recorte com umas bordinhas verde e limão ali do pessoal que não enquadrou direito a câmera dos jogadores. Eu te salvei disso pra você não olhar na hora, ainda bem que você não viu, mas um salve pra galera do Limitless aí, vocês são foda mesmo assim. Pois vamos lá, que a gente tem jogo de número 3 na tela, daqui não passa. Os Pokémon já vão sendo colocados no campo ativo, a gente tem as revelações. Brofish dos brothers.
mana fi de um lado, do outro já aparece o 1000. Alguém tá na frente, né? Mas enquanto isso a gente acompanha. Tem bota sendo lançado aqui, vai checando o topo, ver se gosta, se não gosta, e logo em seguida tem uma bola rápida fazendo a busca pela Bliss e já estabelecendo, né, o seu plano de jogo, pelo menos aqui do lado do Jamie. Enquanto isso, a gente ainda Contando precisa recursos, né? ver. Essa primeira. Pode ver que ele já tomou a decisão da Blitzen, mas cada vez que ele recomeça a contagem, ele tá contando um recurso diferente. E tá bem ilustrado isso daí nesse vídeo. Só aproveitar pra falar isso pro pessoal que tá assistindo. Sim, sem dúvida, né? É muito importante você ter ciência do que é que tá no seu deck, o que é que tá nos seus prêmios, para que você não seja pego desprevenido na hora de fazer uma outra busca. Você faz a conta errada, vou procurar aqui o meu Greninja. Pô, mas meu Greninja não tá no deck, então me lasquei. E aparentemente a gente já vê muito cedo essa trilha pro cume fazendo o seu trabalho. A briga de estádios é a dinâmica, eu diria que uma das principais dinâmicas que a gente tá vendo nesse confronto, né, entre os dois jogadores. Mas não era pra ser tanto quanto foi na primeira partida. Mas agora ele já busca, ele já quer garantir essa situação, já não quer perder. Até porque o primeiro turno do 1000, Victor, é um turno muito importante e muito longo. Ele vai comprar muitos recursos, vai fazer a habilidade do primeiro Genesect, do segundo Genesect, e vai comprar muitas cartas mesmo. E agora, o quanto antes o Fábio não se colocar no que aconteceu no primeiro turno, que é dele ter 4 estádios, né, como resposta na decklist diferentes, fora a trilha para o cume, que são os 2 Poképaradas e os 2 Cidade Perdida, né, Lost City. Então, se ele limpa o deck, se ele dá né, deixa o deck mais fino, emagrece ele de recursos inúteis nessa situação que pode ser apocalíptica pra ele, mais chances ele tem de não cair nesse genjutsu aí e ficar preso nesse loop. Então, é isso que ele vai tentar fazer no primeiro turno. Ele já consegue com o Chronomatic, que ele podia buscar qualquer carta do deck, né? E acaba optando pela Poképarada, que é uma carta, inclusive, que vai deixar ele pegar mais recursos. Então ele vai querer ter sempre estádio na mão para poder responder o trilha para o cume do Jamie. E foi o que aconteceu, né? A Poképarada entregou todos os itens que poderia ter entregue naquele momento. E basicamente, lembrando, né, que é um recurso que tá único aqui no deck. Então, se eventualmente for tirado, tem que recorrer a um outro estádio, a um outro Pra mim momento. eram 2, não são 2 Poképarada então, só um na lista do Só Fábio. um Poképarada, Okay. exatamente. E 2 Lost Cities. Exato. Tá, Duas cópias então de ele ainda Cidade tem 2 respiros aí, não é o fim, quando essa trilha para o cume cair e ele tiver com o jogo um pouco travado. E não tá, né, o Lost City na mão do Fábio ainda, mas ele tem opções, temos jogo, com certeza, para ambos os lados. Mais uma corda de fuga, mais uma troca. Quem sobe é Genesect, né? Em relação ao outro lado, nós temos a Bliss avançando E usou o próprio Poképarada. Olha só, gente. são 3 cartas perdidas sendo Descartadas, jogadas na nada. 2 apoiadores e uma trilha para o cume, que inclusive é uma dor a menos pro Fábio, né? Como se ele tivesse um estágio a mais. Já que o oponente acaba de perder um estágio, né, pra Nárnia, vai direto pra pilha de descarte ali. Complicada essa decisão. O Jamie ali queria ter pego algo, aproveitado esse recurso que o oponente deixou em campo ali, essa Poképarada, girou esse estádio aí, baseado, né, no Pokémon GO. Interessantíssimo. Imagina que a ordem tivesse sido diferente, né? Se o Greninja Radiante tivesse utilizado cartas na manga antes, ele ia ter acesso ao estádio e aí depois poderia ativar a Poképarada e depois poderia tirar o estádio logo em seguida, teria um aproveitamento muito melhor da situação. Um ponto aqui, né? Ele não tinha como saber, obviamente. As cartas têm uma ordem melhor, mas agora a gente sabe o futuro também, né, Victor? Exato. Em algumas situações, a gente tem essa resposta um pouco óbvia. E ela é bastante interessante, porque normalmente é uma dúvida muito básica de quem tá começando a jogar, porque é difícil mesmo. Às vezes você sabe que você tem que jogar aquelas 3 cartas, aquelas 2, mas às vezes fica um pouco complicado saber qual que é a melhor ordem. Aqui, a gente sabendo o futuro, a gente viu que foi meio ruim essa decisão do Jamie. Mas é um dado bastante complexo, requer muito estudo dentro do Pokémon TCG. Perfeito. E um outro detalhe que eu tô reparando agora é a existência de
3 cartas de energia ali no prêmio do Jamie. A gente tá aqui na frente, né? O pessoal não tá conseguindo ver, mas além de uma Blisse, além de outras 2 cartas, Ele tem uma dupla basicamente turbo. tá com 2 recursos que ele não vai ter acesso, enquanto do outro lado, o Fábio, das suas 4 energias, uma só tá ali escondida. E esse é um ponto interessante, né? Ao longo das rodadas que a gente viu, né? Os jogadores estão aqui nesse momento na 16ª rodada do torneio, é isso? Exato, estamos na 17ª, né, final. 17ª. Pois é, então imagina que ao longo de todos esses jogos deve ter algum momento em que o Fábio tinha, sei lá, 2 cartas, 3 cartas de energia no prêmio. E é um perigo muito grande, real e que provavelmente pode ter entregue partidas para ele. Então, ó, tem que embaralhar direito para não correr esse risco. Se. Até que, assim, ele usa 4 porque é bastante equilibrado mesmo. Ele vai precisar de umas 3, porque considerando que ele vai descartar uma, Vitor, ou perder uma. Mas ele precisa de 2 mesmo, porque se esses Mills estão batendo, se o Mill for nocauteado, é 3 prêmios o Mill VMAX. Se o segundo Mill foi nocauteado, acabou o jogo. Então, ele usa 4 porque ele precisa de 2, e o 3 vai dar aquele conforto para caso essa uma vá pro prêmio. Eu vou te fazer uma pergunta que, apesar do pessoal já ter visto a decklist, eu não decorei, é isso. Quantas energias tem do Jamie no deck ao todo? São 15. São 15. Então, matematicamente falando, apesar de um lado ter 3 e um ter 1, a gente tá falando das mesmas proporções, né? Se a gente dividir por Sim. 4, arredondar ali vai dar o quê? 3,75, 3, alguma coisa, quase 4. Então, assim, ter 3 ali, né? A gente é como se fosse um quarto das energias que ele usa na lista. E a uma energia do Fábio também no prêmio é como se fosse um quarto da energia. E ó, a gente falando de treinar, jogar dado e tudo mais, eu tenho certeza que o Fábio treinou essas poképaradas dele, porque, de novo, né, foram 3 itens colocados na mão diretamente, então, sem nenhuma carta de manipular o deck sendo lançada antes, sem nada disso, simplesmente no duro. Ativo aqui minha poképarada, opa, itens, obrigado. Pô, mérito um pouco do que a gente falou, comentou do turno 1 do Mil, né? Onde ele busca muitos recursos, ele limpa bastante, energia vai estar em campo, ferramenta vai estar em campo, os Pokémon vão estar em campo, então sobra muitos recursos dentro do baralho que são realmente ativos, né, diante do Poképarada. Então a chance dele acertar esse Poképarada para buscar coisas relevantes é muito alta, dentro da própria estratégia. Aí foi uma vitória da matemática, uma vitória da decklist do Fábio mesmo, quando ele escolheu as 60 cartas. É o deck ser redondinho, né? Fechadinho, funcional. Pois é, e olha só, do outro lado temos. A Blisse tá com o quê? Tá com 14 marcadores, é isso? Ela tá com. Tá com 2 dados. 2 dados, acho que pouco dano. Ela conseguiu cura, né? O problema é que envolveu uma cura ali da super poção, mas ela tá no alvo de ser nocauteada no próximo turno. É porque agora a gente inverteu, né? O Milvimax não foi pro lado de anular a carta da capa, que é melhor, porque a capa dá 50 de vida a mais pra Blissey. Ele foi pro lado da faixa, que é um lado agressivo. Não compensa matematicamente nessa disputa, porque a faixa vai aumentar O 30 de dano. 20, né? Isso, e o outro ele tem mais 50 de vida. O outro ele anulava os 50, então é melhor do que causar 30 mais de dano, né? Como se causasse 50. E aí essa Blissey continua curando, agora vai ficar limpa, é isso mesmo? Vai pra Aparentemente não, ele vai um corrigindo marcador, aqui. 2 marcadores, ok. Mas tá naquela situação que a gente já viu ali algumas pastilhas que foram usadas pro lado do Fábio, vai deixando cada vez mais complicado para ele chegar naquela situação que eu disse. A Blissey tem medo? Tem medo. Se você conseguir levar ela de primeira. Mas aqui essa pressão é interessante também, Victor, porque ele vai desgastando as poções, né, a Zipper Potion, mas tem um custo para isso. Ele não consegue aumentar o dano da Blissey para também chegar nesse range, né, de dar apenas um hit no Milvimax. Então fica meio que equilibrado, assim. É perigoso pro Jamie o tempo todo, mas o Fábio também não consegue efetivamente comprar os prêmios. E mais uma vez, ó, a Poképarada foi utilizada para 3 cartas indo para pilha de descarte. E mais uma vez a trilha pro cume foi para
pilha de descarte. Então, esse descarte aqui, gigantesco pro Fábio, tá? Pro Fábio chegar no título aqui desse regional, gigantesco esse descarte. o ponto aqui é que o Jamie estava tentando procurar alguma coisa, encontrar algum dos seus recursos de item, mas fica difícil para ele, né? Porque o deck dele é muito baseado nos apoiadores. Não, tudo bem, tem a hiperpoção, tem a bola rápida, tem toalha, tem corda, mas isso aí não veio. E provavelmente, se for avaliar, né, a quantidade de itens, quantos itens já estão na pilha de descarte, quantos estão na mão, fazendo essas contas, vendo que, por exemplo, das opções já tem ferramenta conectada, né, nas duas Blisses, tipo, a chance era baixa mesmo dessa Poképarada revelar alguma coisa que fosse relevante. E com mais uma trilha perdida, com menos acesso aos recursos, que a gente tem mais uma vez o jogo se direcionando, né, Tá para deixando o Fábio jogar total do livre. New Genesect. Se o Fábio jogar livre, as 60 cartas dele tem vantagem contra as 60 do Jamie. Temos mais uma Marnie o tempo todo. E agora aqueles recursos que o Jamie tinha acumulado, manda de volta pro deck. E bom, ele tem a trilha pro cume na mão, mas ao mesmo tempo não tem nada, tá, Victor? Essa é a quarta trilha pro cume, né? A gente viu uma muito cedo sendo jogada e substituída pela Poképarada. Depois disso, a gente viu duas descartadas pelas Poképaradas. Poképarada é MVP dessa partida, sem dúvida nenhuma. E agora a gente tem a quarta nas mãos do Jamie nesse momento. Os jogadores vão fazendo aqui seus trabalhos e o ponto principal é que, por mais que a Marnie tenha sido jogada, por mais que o objetivo dela seja fazer essa disrupção, né, na estratégia dos jogadores, Fábio, ele tem tudo que ele precisa na mesa, ele consegue procurar novos recursos a cada rodada, fazendo a busca com seu estádio, e tá aí. Temos a Blissey sendo nocauteada nesse momento, 2 prêmios pro Fábio, mais recursos, mais força. O Jamie não tem nada, tá, Victor? Muito próximo do fim dessa partida, muito próximo da final. Essa Marnie do Fábio caiu muito bem. Tudo bem, essa trilha para o cume. Não tem muitos recursos. Ele, inclusive, dá um professor ali, né, uma pesquisa de professores para comprar 7 novas cartas para ver se tem alguma possibilidade. Porque com a mão dele atual, ele não vai a lugar nenhum. E ele compra muitas energias, muitas coisas. Ele não tem recursos para gerar alguma dificuldade para o Fábio, não. Acho que ele começa a contar os seus recursos, pensa, dá uma olhada na pilha de descarte. Acho que o Fábio aqui... Esse turno foi gigante pro Fábio, gigante mesmo. E é isso. Não, pra mim ia conceder, pediu pra ver a pilha de descarte. Pensei até que íamos ter ali um aperto de mão. O Jamie não tem nada. Nada pra gerar qualquer incômodo aí no Fábio. Na mão anterior ele até tinha uma opção ali de segurar um pouco mais, talvez com um boss, sabe? Deixar esse Genesect na frente, tentar ganhar um turno. O Jamie não tem nada, pode tentar criar essa Blissey gigante, certo? E ele vai torcer para que essa Blissey sobreviva. Mas agora o Fábio tá naquela situação, né? Eles estão contando recursos para contar as pastilhas, para contar as possibilidades, mas um caminho muito largo mesmo. Uma avenida pro Fábio sair como campeão regional de Lille. Chronomatic falhou dessa vez, ok, temos para coroa, então nenhum recurso será buscado no deck. Agora temos ali de novo a ferramenta para anular, né, a capa do Leon. Temos o estádio quebrado. Finalmente para a Cidade Perdida, que não é tão funcional contra essa partida, né? Todos os Pokémon que são nocauteados, ao invés de irem para a pilha de descarte, eles vão para a Zona Perdida. Mas aqui em ambos os decks eles não reaproveitam muito. Quando o Pokémon vai para o descarte... Interessante contra os decks de Regi, né? Os decks de Regielec. Decks de Regi, estratégias como uma Clefairy da vida. Realmente esses decks que reaproveitam, né? Quando perde algum recurso importante. Tem inclusive opções de buscar Pokémon na pilha de descarte e voltar ou para a mão ou para o deck. Aqui isso não acontece, então... É um estádio que tá aí só para ser um estádio diferente da trilha pro cume. O Jamie tá feliz, mas tá preocupado, tá um pouco chateado, tá batendo na mesa muitas vezes. Apontou o dedinho, tá fazendo contas. Eu acho que aqui temos um campeão. A Itália não tá na Copa, viu? Mas eu acho que aqui na França será campeã aqui do Regional de Lille. Não temos muito para onde ir. Subimos novamente com esse Mil VMAX com o cinturão de batalha, né? E apesar de o outro Mil
ter a ferramenta, então naquela conta, né, que a gente tinha feito, eram 20 pontos de dano a mais, mas vai ainda assim trabalhando com o que já está presente nesse momento. Ele precisa Enquanto... recuar porque ele copiou o ataque do Genesect no turno anterior. E o Ah, ataque do verdade, não pode Genesect fazer duas você não vezes. pode atacar, então ele expõe o outro 1000. Por isso que ele faz essa troca para realmente poder continuar atacando. E o 1000 VMAX tem custo de recuo gratuito, então é completamente possível. O Jaime ainda mal saiu do começo do jogo, continua com seus 6 prêmios, então nesse momento o Fábio só quer ganhar mesmo, não tá muito preocupado com os danos que ele vai receber. Basta ele terminar com a vitória, ele não precisa sair com esse flawless, com essa vitória perfeita da mesa. Ganhar de 6-0 ou ganhar de Perfect. 6-5 é ganhar igual, né? É Então, ganhar igual no Pokémon do CG, não existe isso. então lá vamos nós. Ele ainda assim vai considerando, vai esperando as ações serem preparadas e a gente tá tendo muita conversa aqui nesses últimos momentos, mas a realidade é que deve se encerrar mais cedo ou mais tarde. É um Eles estão momento que você fazendo alguma checa. leitura, eu acho que teve na stream, alguma coisa que também a gente estava conversando e eu acho que a gente não conseguiu pegar na hora, né? Por não estar. Por a gente estar comentando mesmo, não estar 100% focado em alguma jogada. Eles estão nesse momento esperando a decisão de algum juiz sobre algo que aconteceu, ao meu ver. É um slow play, né? Assim, se eles estivessem jogando, com certeza eles não poderiam estar jogando. Eles estão esperando, eles conversaram, apontaram, fizeram as contas, explicaram e agora estão esperando a decisão dos juízes. Então vamos aproveitar esse momento justamente para avaliar um pouco, né? No top 8 a gente tinha alguns decks de Palkia aparecendo. No top 8 a gente teve deck de Giratina aparecendo. Esses decks não conseguiram subir até a final, obviamente. A gente está vendo aqui Blissey e o Mil Genesect. Mas fazendo essa leitura, né? Do que a gente já viu no Salt Lake City, do que a gente viu aparecendo agora em Lille. Você acha que o meta é hiperpoção ou você acha que o meta, Tilsa, ele ainda vai mudar muito nesse próximo mês? Até porque a gente tem o lançamento de uma coleção que vai ser válida também, né, no internacional daqui da América Latina. Bom, eu acho que o meta continua sendo esse que a gente viu no top 8 mesmo. Os dois decks Tier 1 seriam Giratina e seriam Palkia. A gente teve as duas variações do Palkia, o Palkia com Kyurem aqui também. Tanto que o top 8, 6 decks eram esses dois. Os únicos 2 que não eram são os 2 que chegaram na final. Então, são respostas boas para o field. Provavelmente também, né, partidas onde a gente não tá vendo a história exatamente do que aconteceu para chegar nessa final. O Mil é um deck que luta bem contra qualquer situação. A gente teve ali uma volta para os comentaristas realmente para eles segurarem e conversarem. Pode acontecer, né, Vitor? Normal isso aí dentro de evento, acontece também. Sem dúvida nenhuma. E tem que ter um jogo de cintura, né, para poder manter o público entretido enquanto as coisas estão acontecendo. Por exemplo, Tio Sam, se fosse jogar um regional amanhã, você ia estar com um deck de Palkia e Kyurem ou você ia jogar de alguma outra coisa? Vai pensar fora da caixa ou vai seguir o meta? Eu sou a pessoa que eu normalmente não teria, olhando a minha realidade, eu não teria tempo de treinar. Se eu não tenho tempo de treinar, eu não vou inventar nenhuma roda. Eu provavelmente estaria com um baralho baseado num field, sei lá, de semana passada. É um trabalho um pouco preguiçoso, mas é um trabalho do meu tempo, do que eu posso. Então, assim, e principalmente se é um deck que eu já conheço, igual eu joguei o Regional de Porto Alegre com um Palkia. Então, poxa, provavelmente eu me inclinaria um pouco para isso. Ou se eu quisesse mudar um pouco, tivesse frustrado com as últimas partidas com Palkia, eu mudaria, mas mudaria para algo seguro, que talvez seja já ao lado da Giratina em si. E o Pokémon é um jogo que premia muito bem, né, Victor? Então, ser campeão de um torneio de Pokémon é sempre muito legal, muito da hora. Mas o objetivo de... Normalmente, eu acho que de qualquer jogador de card game profissional é estar entre os melhores. E é mais fácil você estar entre os melhores com baralhos mais consistentes, né? É muito perigoso você chegar numa partida e empatar. Empatar é basicamente como derrota. É muito perigoso você chegar numa partida onde seu deck surfa, mete 7-1, ganha disparado, e na outra partida você não fez nada. Você não faz nada em nenhuma das partidas da melhor de 3, então é muito mais importante você jogar todas e perder estrategicamente todas, perder no braço,
do que ter um deck 8 ou 80, que às vezes funciona e às vezes não funciona. Então isso é bastante complicado mesmo. Eu iria pelo safe, mas cada um de casa tem gente que gosta de ser diferentão, do contra, e tá tudo bem também. Tem gente que tá aprendendo a jogar Pokémon TCG agora. Você vai jogar com um deck muito complexo, com interações de cartas muito difíceis, que se você fizer decisões erradas durante as suas escolhas, isso pode custar no turno 4, 5 da partida mais à frente. Então, assim, recomendo estratégias um pouco mais fáceis. O Mil, por exemplo, é um deck bastante tranquilo. Seria um bom deck para novatos. É um deck agressivo, forte, que se ninguém preparou contra, você vai jogar bem com certeza. E as suas fraquezas também são muito limitadas. Elas são difíceis, como o estádio. Você já sabe o que são. Então você consegue se preparar um pouco mais rápido, aprender os roteiros mais rápidos. São muitos pontos. Aqui eu acho que a pergunta é mais sobre você fazer uma autoleitura. Como é você no Pokémon TCG na data que você vai jogar o torneio? Faça essa escolha e acho que vai ser sucesso. O que importa é você conseguir tirar o melhor de você mesmo. Olha só que frase. Anota depois, coloca no lower third aqui embaixo. E olha só, eu acho que eu nunca vi um Pokémon com tanta energia ligada ao mesmo tempo. Tava na época do Saint-Scorp VMAX. Na época da Não Blissey tava. ali também, mais ou menos. Mas aqui, por exemplo, eu joguei muito com o Palkentelion e eu rodava um Starmie, que funciona justamente para lidar, né, com essas muitas energias que tem agora do é a outro hora lado. da E, verdade, rapaz, Victor. Olha, esse Opa. Mil. Olha lá o Mil. O Mil já tem a pastilha. Então, é isso, entendeu? A pastilha que ele precisava. Essa Blissey é muito perigosa, mas ela não pode cair. E aqui a gente tá entrando na situação no qual ela vai cair, né? Então, esse é o grande problema. Uma pastilha já tá na mesa, ele tá ali anulando a capa do Leon. É uma Blissey muito gigante que com certeza seria suficiente para finalizar essa partida, terminar o jogo, porque o Fábio não consegue ganhar a partida no próximo turno. Ao contrário do Jamie, tá? O Jamie, que tem apenas 3 prêmios, se ele nocautear esse Mil VMAX, ele é campeão. Ele tem possibilidade de vencer. O Fábio não tem possibilidade de vencer nesse turno, mas ele tem a possibilidade de dar o checkmate. Quando você dá um checkmate, você não ganha naquele turno, mas você, né, tipo assim, você ganharia no próximo, assim. Então nem tem necessidade de jogar um outro. Tudo que o cara fizer não vai ser suficiente. E eu acho que a gente tá próximo de ver esse turno, o turno do checkmate. Não é o turno da vitória do Fábio, mas é o turno que talvez não volte pra ele não precise fazer a jogada pra ser campeão. O GM talvez conceda antes. Olha, ele tá vendo que ele ainda tem pastilha no deck, ele ainda tem um baralho muito curto ali, com muito poucos recursos, mas o Fábio tá tranquilo, tá consciente, porque o que ele tem na mão, o que ele tem no deck, o que ele tem em campo é suficiente pra ele continuar jogando bem aí, continuar fazendo essas estratégias. Ele foi ali pra uma bola rápida. Vai tentar dar uma afinada, né, no deck para chegar o recurso certo. Isso, tá tentando ali voltar, deixar pronto ali voltou uma Sailene, né? Tá voltando ali uma Sailene até o momento. Eu não sei se ele vai com o boss. Eu acho que ele vai acabar optando em voltar com o boss, não? Ele voltou apenas um. Ele pode fazer isso? Pode fazer isso, Victor. Poderia ter voltado até 2 ali, né? É o up to com o Palpad. Uhum. E tem uma outra questão muito o boss já tava na interessante. mão, agora que tá na mão, exato, né? Então a troca ela pode ser encaminhada. Pastilha em campo! Segunda pastilha, onde realmente fica muito complicado aí. É realmente poderoso. Pro Jamie, a pastilha é muito poderosa. E essa pastilha fine, olha aí, ó, muitas cartas. Olha lá, tirou uma canastra inteira, limpa, Victor da mesa. Olha só. Umas 10, 11 cartas foram ali mesmo. Complicadíssimo. Como tem o Lost City, é verdade. Os juízes estão me lembrando, essa Blissey tem que ser removida de jogo. Gente. Interessante também, né? Que é uma pergunta que pode acontecer, inclusive no Internacional. Tinham várias cartas ligadas à Blissey, certo? Por que tudo não foi pra Lost Zone, Victor? Porque é só o Pokémon mesmo. Exatamente, né? Então, nada... Todas as cartas ligadas, né? E inclusive tem esse texto de apoio na Cidade Perdida, que elas são simplesmente descartadas. Elas não vão pra Zona Perdida também. Sim. Que se fosse, inclusive...
isso fortaleceria muitos decks de zona perdida que a gente viu com o lançamento de Mandaria Origem muitas Perdida, cartas, né? né, ao mesmo tempo. Seria uma força bem, bem grande mesmo. Bom, o Jaime tem condição de vitória. Sabe o que falta pro Jaime? Dano. Aquela pilha de energias que a gente tinha não tem mais agora. Só que ele tá com a paz no coração de que o Fábio não vai também nocautear ele mais em um turno, vamos assim dizer. Eu acho que todas as pastilhas do Fábio já acabaram. Ele tem ali 4 Genesects no banco, correto? Eu tô tendo um pouco de reflexo, ele só tem um Mil VMAX em campo. Exato. Mas o Jaime também pode ser que não tenha nenhum recurso de recuo e essa Bliss aí do banco pode ser bastante perigosa, caso seja levada à frente. Aqui temos um jogo, Vitor, mas ainda Fábio parece muito, muito, muito tranquilo. Pois é, né? Aqui, para o pessoal que não está fazendo o acompanhamento dos prêmios, o Jamie ele tem 3 prêmios, então ele precisa nocautear esse Mil VMAX para poder levar o jogo. Do outro lado, o Fábio tem 2 prêmios apenas, então. Acabou a luz em Bom, Lily. opa! Tem que ligar para Mas Enel, para Selg, não sei exatamente a companhia elétrica da França, mas é isso aí. Segue o jogo. ainda bem, né, que a gente tinha acabado de fazer a leitura do que é que estava no prêmio, do quanto que estava no prêmio, porque, por exemplo, no caso ali do Fábio, fica até difícil agora de acompanhar a quantidade, mas, enfim, são 2 prêmios para o Fábio, 3 prêmios para o Jamie. A gente tem as contas sendo feitas considerando, né, a existência ali daquela cópia do Oricório, que vai fazendo o trabalho de reduzir o dano conforme necessário. E o ponto é, última carta comprada, mas vai Ainda não, ainda ter... não, ainda não. Fábio tem Ah, seus tá. recursos, tem. Ok. E bom, temos ali um A gente dadinho, agora ele vai... Ele vai pro boss, né? Acho que é o caminho mais tranquilo. Ele vai de Sailine. Sailine pra voltar recursos, ele deu uma cara e deu 2 caras aparentemente, Vitor. Ele consegue voltar as 2 pastilhas, vai fazer o recuo do Genesect e ele consegue voltar todas as situações e ele tem o switch na mão, já tinha o switch e as pastilhas, era tudo que ele precisava, a play da Sailine. Tá perguntando ali o Jamie, o Fábio pede a mão pra fazer, perguntando se Mas, bom, o que aconteceu aqui, basicamente, ele volta a Sailine com o Palpad. A Sailine é uma carta de cara ou coroa. Se der cara, volta recurso da pilha de descarte. As pastilhas que ele não tinha mais, ele volta as pastilhas, consegue as caras, consegue o dano na Bliss aí, que não tinha condição, mas foi pro cara ou coroa e deu cara, Vitor. deu cara, funcionou. No final das contas, gente, não importa, né? A chance, ela é 50%. Você entra numa partida, você tem 50% de chance de ganhar aquele jogo. Você ganha ou você não ganha. E aqui, o Fábio, o nosso jogador italiano, acaba sendo o primeiro colocado campeão desse torneio, em cima justamente de uma estratégia diferenciada, né? Não foi dessa vez que deu Hyper Potion de novo, mas ainda assim foi uma run incrível, né? Por parte de ambos os jogadores. Então, só parabenizar aqui pelo resultado. E é importante a gente dizer também que teve brasileiro no top 8 aqui desse torneio, né, Tio Sam? Teve demais. Lucas Araújo aí fez também o top 8 aí, acabou ficando pelo top 8, mas teve brasileiro jogando Lily e ficou aí nesse top, né? O Lucas tava com Giratina, é isso mesmo? Era a É lista. exatamente Lucas isso também mesmo. conhecido como Índia aí no Brasil. Então é isso aí, pessoal. Você pode jogar torneios internacionais fora, está passando por algum lugar? Pode sim, tá? Então basta se inscrever. No caso do Lucas, ele mora lá na França, então obviamente ele vai tá fazendo esses torneios aí. Mas ó, parabéns aí, Lucas Araújo. Bom demais esse top 8. Sempre ver uma bandeirinha do Brasil ali no meio dos primeiros colocados é muito gratificante. Dá
quentinho no coração, né? Você, Eu ainda tô de cara, assim, entendi. Eu acho que isso é estrela, assim, né, do dia, é aquela coisa. Porque, olha, o Mil já tinha usado o ataque, não poderia usar de novo. Se ele recua, beleza que ele recuou, mas ele tem que deixar alguém na frente. E aí deixa o Jaime na situação do boss ali, na situação de vitória, que eu acho que ele não tinha um recurso, mas ele tinha o switch, né? Foi uma combinação perfeita. Era o recuo, o switch, a Sailine voltada, comprar a Sailine no meio daqueles recursos, acertar as caras da Sailine, fazer ali tudo mais. Acho que a discussão foi mais um pouco se as moedas foram justas, né? Os dados foram justos quando foi jogado na mesa. Mas eu acho que o dado é aleatório por si só. Deu certo, voltou o recurso, aumentou o dano, fechou tudo certinho, os planetas se alinharam e deu essa vitória aí para o Milvimax, que acabou, né? O Milvimax fraco demais, agora não funciona mais o Milvimax com Drapion. Pô, esse deck não funciona mais, não vai dar certo, não vai acontecer nada. E bom, ganha aí outro gigantesco regional da temporada, se mostrando que tá no páreo, tá na disputa. E cada torneio um deck diferente ganhando, né? Isso é muito importante para qualquer card game, né, Victor? sim, não tenha absolutamente nenhuma dúvida em relação a isso. Aqui em Lille, né, foram 573 jogadores, então muita gente estava nessa disputa. E a gente tem justamente esse caminho que não deve ter sido um caminho fácil para o Fábio, justamente por conta, né, de cartas novas criadas e tudo mais, mas ainda assim eu sou um grande defensor, complementando inclusive uma fala sua, de decks de conforto. Se você sabe jogar bem com o deck, se você tem experiência com o deck, normalmente você vai ter melhores resultados do que um deck que tem uma taxa de vitórias um pouquinho maior, mas que você ainda não está completamente familiarizado. Então, quando você pega uma lista que a essência dela não mudou, né, ao longo desse tempo todo, desde que ela foi lançada, apesar de outras pessoas eventualmente saberem como ela se comporta, saberem jogar contra ela, o ponto é que se você é o cara que sabe exatamente como você joga, essas situações que a gente avalia e diz, pô, olha só isso, veio o switch, veio a cara, veio não sei o quê. Só que é muito possível, por exemplo, que o Fábio há 3 rodadas antes, 3 turnos antes, ele já estivesse considerando, não, meu deck agora tem X cartas, eu sei que eu vou precisar disso, disso, daquilo, outro, para poder funcionar, porque muitas dessas jogadas, elas vão se automatizando na nossa cabeça, num ponto Claro. que a gente nem precisa pensar nelas, a gente simplesmente vai fazendo no automático e só precisa gastar cérebro numa situação que seja muito diferenciada, muito específica. Então, no final das contas, ó, abrace esse deck que está acompanhando você há mais tempo, porque é nele que você vai ter também resultados incríveis. Nesse E momento aí, ó, aqui, Fábio Puyol na tela, basicamente o MVP, o Mbappé do Pokémon TCG aí. Mas aqui não brilhou, né? Não brilhou, mas tá aí dando a sua entrevista oficial da Pokémon na tela. É importante a gente lembrar e conhecendo as grandes estrelas que a gente tem no Pokémon TCG. Eu só sem queria dúvida ilustrar o que nenhuma. você disse matematicamente, Vitor, que na primeira semana do formato, a gente tinha o melhor deck do formato, um deck de um prêmio, o Lost Box. E era um deck que, baseado nisso que você tá falando, né? Que é todas as partidas do baralho, não dos jogadores com baralho. Era o melhor deck do formato, o deck que mais pontuou, certo? É o deck que Ok. mais pontuou, era o deck líder, mas ele tinha uma taxa de vitória de 47%. Como isso é possível? É possível na base do Sharingan. As pessoas querem jogar de Lost Box porque é o melhor deck do formato. Mas é um deck fácil? Não é um deck fácil. Então as pessoas vão perder muito com Lost Box e algumas pessoas vão ter resultados bons porque já estão mais experientes, têm mais experiência com o jogo, é um deck difícil, tiraram mais tempo para treinar e essas pessoas vão ter sucesso, mas o resto do pessoal que quis só copiar vai levar a taxa do deck lá para baixo. Então é isso, a gente tem o melhor deck do formato, onde a taxa de vitória dele é menor do que 50%, 47%. Acho que ilustra perfeitamente tudo isso que você explicou. Perfeito. É o que a gente chama de skill ceiling, né? A habilidade, ela eleva o teto de resultados do deck e por isso você precisa se familiarizar, precisa treinar. Os treinos, eles fazem diferença, sem dúvida nenhuma. E aqui, aparentemente, fez diferença muito positiva para o Fábio. Jussan, temos mais um evento entregue, mais uma final. Dessa vez, agora a gente saiu de Salt Lake City, veio para a França. Essas viagens estão incríveis. E se o pessoal estiver gostando,
eu vou dizer aqui, ó, deixa no comentário, pô, tô gostando da série, tô gostando das narrações dos regionais, quero mais. E aí a gente, se vocês deixarem os comentários, a gente volta para fazer mais. Pô, pessoal, agradecer. Muita gente elogiou aí o primeiro, falou que era necessário, mas ó, a gente vai biscoitar aqui mesmo, ó. Continua elogiando, continua falando. A gente tá falando no final do vídeo, né? Podia ter falado isso no começo aí. A gente tá aprendendo isso, né, gente? Ser influenciador aí, né? Podia ter falado muito bem no começo, falando no final. Mas você que ficou aqui até o final, ó, muito obrigado. E por favor, deixa um biscoitinho aí pra gente, se você tiver gostado. E é isso, eu quero muito continuar trazendo aqui, espero que o Vitor continue nos acompanhando, a gente vai vendo. E obrigado pelo tempo, pela presença de vocês, obrigado, Vitor. E nem divulguei o Vitor também, né? Pô, o canal do Vitor vai estar aqui na descrição, ele também tem feito uns conteúdos legais, casuais de Pokémon, algumas gameplays também. Deem uma força lá, conheçam o canal do Vitor Cave. E é isso aí, pessoal, muitíssimo obrigado. Mais alguma coisa, Vitor? Não, só isso, só agradecer e dizer tchau, tchau. É Profit isso. aqui para vocês, ó. Muito obrigado, bebam água e Brofish dos Brothers. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.